motivou a fazer esse encontro sobre psicanálise e religião foi a influência, que é um tema, a grande influência das igrejas evangélicas na Baixada Fluminense e que é muito presente na nossa clínica, né? Grande parte dessa força religiosa e política extravasou para o atual governo de extrema-direita. Então, claro que a gente já via já há muito tempo que havia uma importância muito grande das igrejas evangélicas aqui na Baixada, e com o advento desse governo, isso se tornou uma coisa assim muito quase que insuportável, né? Enfim. Então, esse governo que felizmente está acabando, o lema é Deus, Pátria e Família, que é o mesmo do movimento integralista fascista surgido no Brasil há 90 anos. Então, Deus, para eles, Deus é um grande outro, quer dizer, não são todas as denominações evangélicas que assumiram aí essa direção, mas boa parte delas, grande parte, e para elas Deus é um grande outro não furado, que dá sentido a tudo e a todos, como em Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos, que também é outro lema com inspiração, aí já no caso, inspiração da Alemanha nazista de 34, 33, etc. Então, essa moral fundamentalista pentecostal que não aceita a dúvida, o questionamento, pois a verdade está literalmente nas escrituras, interpretada por esses pastores das fake news, e nunca no desejo de cada sujeito que é considerado por eles sempre pecaminoso. Então, a gente queremos discutir as questões que nos são colocadas no nosso dia a dia, enquanto psicanalistas, e que concernem a esse tema, psicanálise e religião. Então, com a palavra, o Antônio Quiné. Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Maria Luísa Santana, que deve estar nos escutando também, que é a coordenadora, né? Atual do Fórum do Campo Caniano de Nova Iguaçu, a Morgana, a Soneide e todos os outros que estão aqui. Estou muito feliz, né? Já tem muito tempo que eu não venho aqui e estou muito contente de, não bem antes da pandemia, né? Estive aqui a última vez, estou muito contente de encontrar todos vocês aqui. Né? Então, vamos lá, é um assunto realmente bastante importante. Eu tentei fazer um apanhado, né? Eu já venho trabalhando isso há muitos anos, de diversas formas, inclusive recentemente no seminário que eu estou fazendo, né, sobre a topologia em Lacan, né, o real simbólico imaginário, né? No mês passado também dediquei uma lição sobre isso, né? Que Lacan retoma isso, né, em diversos momentos da obra dele. Bom, então vamos lá. Nós temos até 1 hora no máximo, né? Eu soube que às 2 horas nós vamos, né, ainda vai ter um coquetel com o lançamento de livros que eu trouxe para autografar também, então vamos ter que acelerar aqui um pouco, né, o nosso assunto, que é bastante vasto e que eu acho que até mereceria, né, se abrir, talvez, né, essa pauta, né, talvez como um programa de estudo, né, por 1 ano, talvez, ou mais, né, dessa questão, que envolve realmente muitas coisas. Bom, o fenômeno religioso, né, como o Roberto acabou de, né, lembrar, ele vem aumentando cada vez mais em nosso mundo, e, sobretudo, no Brasil. Inclusive, ele está de braços dados com o discurso capitalista e a política partidária. Esse casamento a três não foi previsto nem por Freud, nem por Lacan. Mas estamos testemunhando que ele não é incompatível e tampouco
excludente em relação ao discurso da ciência. O discurso da ciência e seus avanços tecnológicos. Então, eu diria que o trisal religião, capital, política tem um mais um, que é a tecnociência. Esse fenômeno religioso, hoje, pode ir até o fanatismo, com pessoas orando na frente de pneus e transformando os muros de quartéis em muro de lamentação, como o de Jerusalém, como temos visto. Fanatismo perigoso que transforma os que não comungam com suas ideias e crenças em inimigos, possuídos pelo diabo, e, em nome de Deus, convocam atiradores golpistas e cometem as maiores atrocidades. A religião monoteísta cristã e suas instituições, as igrejas, reproduzem, né, a estrutura de massa organizada descrita por Freud em Psicologia das Massas, responsável pela obediência cega, pela lógica do rebanho, fomentação e exaltação das paixões do ser, como o amor, o ódio, mas, sobretudo, a ignorância. Tamponando o real e não só negando a realidade, como, por exemplo, né, o resultado das urnas, né, dentro do sistema democrático, como também criando uma realidade paralela, utilizando-se da tecnociência, como a internet e as mídias digitais. Freud nunca deixou de se interessar pelo fenômeno religioso e pelo estudo das religiões, o qual, né, esse estudo, ele acrescenta as disciplinas necessárias à formação do psicanalista, em seu texto sobre análise leiga. Freud, ao longo de sua obra, sempre pesquisou a origem do fenômeno religioso. A começar pelo mito do pai primitivo em Totem e Tabu, né? Aonde, vou relembrar, os filhos de um pai tirano e gozador se unem para matá-lo e se livrarem de seu jugo e tirania. Eles matam o pai e o devoram canibalisticamente. A ambivalência em relação a esse pai, ódio e amor, fazem com que eles erijam um totem que o representa. O pai introjetado em cada um e projetado coletivamente no animal sagrado. E assim é fundada a cultura e também a religião. Freud termina esse texto, eu lembro, contradizendo a Bíblia, que disse que no início era o verbo e que esse verbo era Deus. Ele conclui o texto de Totem e Tabu, dizendo que no princípio era o ato. E esse ato foi o assassinato do pai, e o nascimento da cultura e da religião se assentam nesse ato, né? E para cada um, né, desses membros dessa tribo que constitui a nossa sociedade, né, cada um, o Deus é inconsciente. É um pai divinizado, representado tanto em suas duas faces, pelo ideal do eu, o pai do amor e protetor, e pelo super-eu, o pai dos imperativos e dos mandamentos. O assassinato do pai da horda e sua substituição por um totem que o representa, garantindo a lei, a ordem e a proibição do incesto, é uma de suas hipóteses para a constituição da religião, da origem da religião monoteísta. De onde Lacan extraiu o conceito de nome do pai, numa clara e explícita origem religiosa. Mas, em francês, esse nom du père é também o não do pai. Então, não é apenas o nome do pai e do filho, não é apenas na referência, mas é um não. Não?
E não é à toa que Lacan usa esse significante, nome do pai, e que ele diz, é o pai morto. Repercutindo, podemos dizer, né, a morte de Deus perpetrada na religião, né, na aurora do século XX, por Freud, na psicanálise, e por Nietzsche, na filosofia. Né? Ou seja, é o significante da lei no outro. É a partir de suas elaborações sobre o mito do pai, né, primitivo, que Freud vai encontrar na sociedade o complexo de Édipo, que ele havia encontrado nos indivíduos. E assim, o nome do pai, o pai morto, representado pelo totem, né, que estrutura tanto o sujeito quanto a sociedade, inclui a religião e seus adeptos. Ou seja, o Deus nesse lugar do pai enquanto morto. Isso também é a base da psicologia das massas organizadas com o líder, né? Nesse lugar do pai, e até mesmo de Deus. Né? Como diz Freud, Cristo para a igreja, o general para o exército. Que são as versões, né? No líder, os líderes vão apresentar as versões do pai divinizado, encarnado. Compartilhando, né, a mesma base do complexo de Édipo, Freud identifica, portanto, o religioso como neurótico. Identifica neurose e religião, dando um destaque especial à neurose obsessiva, né, como uma religião individual, propriamente, que não é compartilhada. Mas por que a religião? Por que o ser humano busca a religião? Em seu texto sobre a transitoriedade, né, Freud responde, vou ler aqui para citar aqui Freud, mas só para dizer que esse texto sobre a transitoriedade é um texto que foi encontrado mais tardiamente, né, depois da publicação das obras completas de Freud, e é Freud conversando com um poeta, né, eles estão no jardim, né, é primavera, estão vendo as flores, né, desabrochando, lindas e tal, e aí o poeta olha para as flores e fala, eu acho que é o Rainer Maria Rilke, mas não tenho certeza, que teria dito para Freud, puxa, que pena, né? Daqui a pouco elas não estão mais aí, vão todas fenecer e vão morrer. E Freud diz, mas é exatamente por isso que elas são bonitas. E se não fosse a morte, entende, a gente não daria o menor valor às coisas que existem. Então, sobre a transitoriedade, ou seja, é um texto sobre a nossa morte, né? A vida enquanto mortal. Né? Então, aí ele responde, né? O que é religião? Aí ele diz, a religião fornece um sistema de doutrinas e promessas que esclarecem os enigmas desse mundo com inegável perfeição. E lhe garante que uma solícita providência velará por sua vida e nos compensará em existência as eventuais frustrações dessa vida. Ou seja, é muito forte o poder da religião para o sujeito abrir mão dela. Sistema de explicação do mundo, como diz Freud, perfeita, e não é à toa, eu vou até retomar isso, né, que Freud diz que ela é inquebrantável, né? Mas sistema de explicação, mais um pai protetor eterno, né? E mais uma promessa de imortalidade. Não, nós estamos apenas de passagem, viu? Porque a gente vai continuar eternamente. Em outro lugar, não se sabe aonde, mas vai. Então, a religião advém como um recurso também, nós encontramos em Freud, ao desamparo fundamental, vai dizer bem mais tarde, lá no Mal-Estar. O desamparo, né, é o afeto que corresponde à solidão estrutural do sujeito, né, que buscará, então, o amparo num grande outro, mas que, por definição, é falho.
Mas Deus não. É um outro sem falhas e que está sempre presente e velando pelo sujeito. Eis porque Freud caracteriza a religião como uma ilusão. Ele continua em seu artigo sobre a transitoriedade e diz o seguinte: uma providência dessa ordem, o homem comum só pode imaginar como um pai grandiosamente elevado. Aí ele diz: isso é tão infantil e tão alheio à realidade. Assim, tendo sua base estrutural e simbólica no complexo de Édipo, segundo Freud, e no nome do pai, Lacan, a religião. Vai mudar algum esquema aí? Tenta colocar aí. Acho que é Não está bom? tá acabando. Ninguém ouviu nada até agora? Não, tá ok. Não, acho que Eles teriam acabam. falado é. Olha lá. Olha, nem microfone é Viu? eterno, É, tá. é transitório. Pronto. Ai, coitada da Então, vamos lá. Nós podemos dizer que, tendo sua base estrutural no complexo de Édipo, né, a religião, né, ela tem essa vertente então, simbólica, né, mas ela é uma construção imaginária como resposta ao desamparo fundamental que transforma o real. Trata-se, então, de um sistema tão potente que Lacan chega a anunciar, ele fala em 74, do triunfo da religião. A religião, então, é um sistema já dado, a priori, coletivizador, né, como uma resposta, com respostas prontas, para responder aos enigmas da vida, da morte e do sexo. Freud acreditava que essa forma de ilusão, que é a religião, seria desbancada ou desmontada pelo espírito científico, né, e os avanços da ciência. Ou seja, que o real da ciência, né, na qual incluía a psicanálise, desbancaria a ilusão da religião. Bom, isso não se verificou, pelo menos até agora. Lacan é bem menos cético e ele aponta que a religião triunfará por ser inquebrantável. Né? E pergunta se a psicanálise terá sucesso ou se fracassará. Fracassará em quê? Em dar conta do real. E ele diz que a psicanálise vai fracassar. Isso não é tão mal assim. Por quê? O que Lacan significa? O que é o fracasso aqui? É o fracasso porque nada dá conta do real, totalmente. Nem a psicanálise. Se a psicanálise triunfar, aí sim será o seu fracasso. Porque ela daria conta totalmente do real. Não? Diz o Ricardo, seria muito pior. Não? Então, mas, ao mesmo tempo, o seu sucesso, pelo menos em dar conta do real, né, e não tamponá-lo, né, cabe aos psicanalistas. Agora, podemos dizer que tanto Freud quanto Lacan sempre se interessaram sobre a religião. Acabamos de escutar a Sheila Abramovich num trabalho formidável, como Lacan se utiliza do shofar, né, do ritual judaico milenar, né, para falar do objeto voz. Não é para substancializar a voz de Deus. É o contrário. Cuidado. É para extrair o que ali algo da religião captou da estrutura do falacer. Né? É um método distinto. Né? É uma distinção bem grande.
Você pode usar a psicanálise para né, digamos, substancializar a religião, mas o que Freud e Lacan fazem é justamente o oposto, é fazer o estudo das religiões para tentar ver o que elas captaram do que a psicanálise propriamente trata. Né? Mas Freud, né, vocês veem que eles consideram tão importante que Freud incluiu na disciplina obrigatória da formação do analista o estudo das religiões. Né? Então, não é pouco. Né? E sempre procuraram tentar entender qual é o lugar de Deus para a subjetividade. Né? Mas, de toda forma, a posição de ambos é clara. Não é psicanálise e religião. É psicanálise ou religião. São duas formas muito diferentes e né, opostas de lidar com o real. Né? Bom, para o desenvolvimento disso, tem um ótimo artigo que eu recomendo, que está nos Estilos, né? Vocês podem encontrar na internet, da Maria Vitória Bittencourt, sobre essa relação um pouco em Freud e Lacan. Né? Bom, para abordar, então, essa oposição, que isso era apenas um prólogo, né, eu vou tomar alguns conceitos, vou apontar alguns conceitos, né, da psicanálise, que não prometo, né, não tem tempo de desenvolver, quase como uma pauta, né, para nós trabalharmos. Bom, o primeiro tópico, né, é a sexualidade. Não há nada de natural na sexualidade. Todo ser humano, enquanto ser da linguagem, tem sua sexualidade desnaturalizada, sem objetivo predeterminado, na verdade, sem outro objetivo a não ser a satisfação. Não tem sentido algum a não ser gozar. Para que você faz sexo? Para gozar. Pronto. Para mais nada. Não tem sentido nenhum e não tem objetivo nenhum, a não ser a própria satisfação do sujeito. O que Lacan vai até escrever em francês como a jouir, fazendo um equívoco com a jouissance, né? O gozo sentido, mostrando também que tem um gozo nesse sentido. Aquilo que no animal é um instinto, no ser falante é a pulsão, que tem suas raízes no inconsciente e no corpo, ambos estando estruturados pela linguagem. Eis o que aprendemos com a psicanálise. E não custa lembrar que, em 1905, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, Freud vai contra a psicopatia sexualis de Krafft-Ebing, impregnada do preconceito religioso, nos leva para o campo da ciência, a psiquiatria nascente, o vínculo da sexualidade com a reprodução da espécie. Freud afirma, né, colocando tudo que é fora do ato sexual com fins reprodutivos como se fosse da ordem da perversão. Pois Freud vai dizer que a sexualidade é tudo mesmo que está fora, pois a sexualidade é perversa. Não? Ou seja, Freud que perverte o objetivo da reprodução, pois as pulsões buscam satisfazer-se tomando a parte do corpo do outro como parceiro sexual. E aí Freud, né, vai colocar que a sexualidade, né, do ser humano não é nada mais, nada menos do que uma perversão generalizada. Perversão nesse sentido, né, que ele coloca aí. Perverter o objetivo da reprodução da espécie. E, ademais, a psicanálise explicita, né, o que a clínica e a vida erótica cotidiana demonstram. Não há satisfação sexual total. Estamos fadados à maldição do sexo. Expressão de Lacan em televisão. Pois não há relação de encaixe nem de complementariedade
de um ser sexuado por outro, o que Lacan chama de, né, um famoso axioma dele, não há relação sexual. Não existe no sexo uma equação que garanta a estabilidade da relação entre dois seres para o sexo. Ou seja, a suposta equação 1 mais 1 igual a 1 não pode ser descrita. Ela é da ordem do real, de impossível de se escrever e, no fundo, impossível de suportar. Daí, né, é muito difícil você suportar que a relação sexual não existe. Né? Daí, né, nós passamos o tempo todo a negar esse real, né, coisa do neurótico, ou tamponá-lo com as ficções e romances de amor, né, que tentam escrevê-la, e até mesmo com os laços sociais que tentam negar que não há relação sexual, como, por exemplo, o casamento, com promessas para a vida toda. Né? São formas, né, de tamponamento da relação sexual que não existe. Mas o que existe é esse furo, a partir do qual há enlaces e parcerias amorosas. Porque o verdadeiro parceiro sexual é o objeto A, causa de desejo, né, ou na sua vertente de gozo mais de gozar, né, do qual o Ronald falou, né, que Lacan desenvolve a partir da mais-valia de Marx, que o sujeito encontra de forma contingente, não mais que contingente, e efêmera, como que por acaso em algum outro ser falante, que ele esbarra pelo caminho. Sendo que esse outro pode ser do mesmo sexo ou outro sexo biológico. Ora, o que determina a sexualidade de cada ser humano é uma complexidade de fatores inconscientes, inclui traços significantes, escolha de formas de gozar próprias e a fantasia fundamental, fazendo com que a sexualidade seja o que cada um tenha de mais singular. Pois ninguém goza da mesma forma que o outro. Daí a psicanálise, bem antes da teoria queer, né, ter trazido à tona a diversidade sexual, né, a psicanálise mostra a singularidade da maneira como cada um goza. Bom, isso talvez não seja novidade nenhuma para os psicanalistas, mas acho que seria bom, né, retomar isso aqui nesse momento em que estamos fazendo, né, essa articulação ou trazendo essa oposição. Bom, a religião, conforme pode ser lido na Bíblia, determina um objetivo para a sexualidade, a reprodução da espécie humana, tamponando assim o real da não existência da relação sexual. E, com isso, define o homem e mulher a partir de seus órgãos reprodutores anatômicos e estipula que cada um nasceu para o outro, conferindo a essa imposição o caráter natural e universal. Né? A natureza do homem é assim, a natureza da mulher é assim. Confere, assim, um sentido, né, ao não sentido, ao sem sentido da sexualidade. E fora inclui, né, o gozo em jogo no sexo. Né? Na Bíblia, a ordem de Deus é clara, como está prescrito no Gênesis. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aí a equação escrita, né, de 1 mais 1 igual a 1, aqui, deixando de lado a questão da ilusão, da transformação de 2 em 1, que só faz multiplicar o erro do senso comum, né? E realizando a aspiração do amor é de fazer 2 em 1. Por sua vez, né, a homossexualidade é considerada abominação, perversidade e perversão. Como podemos ler no Levítico 18, né, versículo 22, não deitarás com varão como se fosse mulher. E explicitamente é abominação.
e também no Gênesis 19, versículo 5, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Pois Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. E ainda em Romanos, vemos: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, nesses trechos, nós vemos bem, né, que nós temos aqui a questão da natureza, né, dessa naturalização, né, suposta da Constituição do 2 em 1, né, e vemos como temos aqui acentuada essa naturalidade e como se isso tudo fosse aí da natureza do homem, né? Então, essa natureza acaba se transformando, entre aspas, num mandamento divino, reforçando a determinação de uma ordem superegóica na figura de um outro, né, divinizado, né? Mas não é, nós sabemos, unicamente nessa religião monoteísta que isso ocorre, né? Na religião, no outro monoteísmo, que é o muçulmano, né? Como estamos vendo, né, agora no Qatar, que está aparecendo muito bem, a homossexualidade é considerada um crime. Então, em muitos lugares, né, é um crime punido com a morte. Em muitos países islâmicos, como na Arábia Saudita, no Sudão, na Somália, na Mauritânia e no Irã, né? Muito bom. E nós temos também, né, em vários outros lugares, né, onde isso é de uma forma aí terrível, né? E na Rússia também estamos falando do cristianismo, né, ortodoxo, como isso acontece, né? E o que nós vemos aqui no Brasil, né, como cristãos fundamentalistas de igrejas, né, neopentecostais evangélicas, né, se multiplicam e enriquecem, né, arrastando multidões em seus cultos e vigílias contra o diabo. E aparece aí, né, a noção do diabo, né, e nós sabemos que são donos de emissoras de televisão, fazem pregação e exorcismo em público, né, numa guerra aberta e declarada a todo tipo de manifestação do diabo, né? E aí eles, né, acolhem os homossexuais para tratamento espiritual de reorientação sexual, utilizando de forma deturpada, inclusive, o termo oficial de orientação sexual. Apregou a regeneração moral para esses seres sexuais degenerados e, nesse contexto, prometem que eles serão liberados do mal. Esse mal é a interpretação, né, de que eles estão possuídos pelo diabo. Esse é o tratamento pelo exorcismo, né? Não sei se algum de vocês já viram ou presenciaram, né? O pastor, eles convoca o diabo no meio da multidão, né? E as pessoas veem com o diabo encarnado, o exorcismo é realizado, né, publicamente numa grande catarse, né? Com um grande circo, né? Até meio, né? E
Segundo as palavras do deputado evangélico Marco Feliciano, 90% dos brasileiros se intitulam cristãos e sabem, portanto, que a homossexualidade é contrária à natureza do mundo criado por Deus. Aí, olha só, o próprio movimento LGBT não usa o termo de opção sexual, mas de orientação sexual. Isto significa, conclui, de uma forma brilhante, o senhor Feliciano, dizendo que há, então, desorientação sexual. Então, portanto, eles precisam ser orientados. Por aqui. Né? Bom, então, para vocês verem até onde isso vai, né? E, né, retomando um pouco que o meu trabalho do Ronald sobre Grande Sertão Veredas, né? Não custa lembrar, né, que o que está no centro do Grande Sertão Veredas é o desejo homossexual do Reobaldo Povo de Adorim. E é um desejo homossexual até o final do livro. Né, que o desejo, que ele vai descobrir que é o de Adorim era uma mulher, mas, na verdade, é esse desejo contudo, né, que, chamado metaforicamente pelo próprio Guimarães Rosa, como ele chama, o diabo no meio do redemoinho. O diabo não é dizendo que um dos nomes do desejo, e que Freud já interpretara isso, né, na aurora também do século XX. Né? O que é o diabo? O diabo é um dos nomes do desejo sexual. Né? Então, vamos passar para o tópico, que é a questão do próprio inconsciente. Né? O conceito do grande outro e do inconsciente, né? Que Lacan nomeou o inconsciente como grande outro. Né? O grande outro é um lugar, o lugar do inconsciente, a partir da expressão do Freud, para lembrar a outra cena, o lugar do sonho, das fantasias sexuais. É o lugar, aí sim, aonde se colocam as questões da existência, da vida e da morte, do amor e do sexo, os nossos grandes enigmas, que, como vimos, no próprio Freud mostra, a religião tenta responder com o seu sistema. E para os quais não há resposta. Não? A não ser, não há resposta pronta e já dada, cada um vai ter que respondê-la e acaba se dando conta, no melhor dos casos, que jamais vai encontrar uma, né, resposta definitiva que dê conta para todos esses enigmas. Porque o inconsciente é uma estrutura que está em torno de um vazio. O inconsciente é furado. Há um vazio estrutural e fundante. Daí Lacan dizer que o grande outro é furado, barrado, e por isso mesmo inconsistente. E chega mesmo a dizer que, então, o outro não existe. Então, esse outro, né, que se falou, inclusive, na mesa, né, anterior, Lacan vai dizer que não, o outro não existe. Não é nem o Deus existe ou não existe, ele é. Não, tampouco o outro é. Mas ele tem corpo. Lacan se pergunta, né, no livro, acho que foi na 17, o que é o que é? Aquilo que tem um corpo, mas não existe. Aí ele responde, o grande outro. Mas como? Porque o corpo é o corpo da linguagem, né? Que ele mesmo diz lá na radiofonia, a linguagem é corpo sutil, mas é corpo, né? Porque ele não pega, assim, não é o corpo, né, né, resistência de Descartes, que a gente, né? mas é corpo, porque ele se incorpora, né? Inclusive no próprio, né, no próprio corpo, no corpo falante. Então, mas esse grande outro, que é o lugar do inconsciente, que é tecido pela linguagem, mas que deve, né, pode ser encarnado, né, por uma pessoa
quando ela é idealizada. Ou seja, quando você transfere um traço, né, presente nesse grande outro para você, quando você transfere para um outro, uma outra pessoa, que vai sustentar um ideal. O ideal do outro, que Lacan chama o ideal do eu. Né? Esse ideal, o ideal do eu, que é esse lugar que a religião coloca Deus. Não é no lugar do outro diabarrado. É no lugar do IDA, onde tem um outro que não é barrado. É nesse lugar que a religião coloca Deus, divinizando essa alteridade, que é o inconsciente, e escamoteando a falta no outro, essa falta no outro estrutural que confere a falta do outro. Deus, onde estás? Deus, por que me abandonaste? Cadê? Quando eu preciso. Cadê? O outro falta. Então, a religião vai colocar Deus nesse lugar do ideal, desse outro não barrado, né, divinizado, dessa alteridade que é o inconsciente, escamoteando, então, a falta do outro, tamponando seu furo e inventando uma entidade divina, superior, sem falhas. Pois bem, essa estrutura, né, do ideal do eu comparece também no parceiro que se ama, né, e você acaba adorando, né, adorando aquele que, né, a que você dirige seu amor, e também, diz Lacan, no próprio sujeito suposto saber, que o analista é chamado a encarnar. Que Lacan diz é igual a Deus. O sujeito suposto saber é Deus. Né? E aonde também mais? No líder, aos quais o sujeito não só dirige seu amor, mas espera ser amado e também, né, ser amado também, e acaba se submetendo, né, na sua dependência cega. O mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, né, ele mantém o tamponamento desse vazio estrutural, desse vazio, né, que Freud deu, né, o primeiro nome para ele, a castração. Real, incontornável para todo ser falante, né, que o tratamento, né, psicanalítico não pode deixar de levar em conta. Bom, são 15 para 1, a gente disse que ia terminar 1 hora, né, com os debates, mas tem dois outros temas que eu gostaria de abordar, né, que são, vou tentar ir mais rápido, que é a questão da verdade e a questão do sentido. Bom, aquilo que o sujeito considera geralmente como a sua verdade, a psicanálise mostra que se sustenta nas suas fantasias, que com elas o sujeito vai embelezar o mundo, né, e evitar o real da castração, do vazio estrutural, da ausência da relação sexual e da ausência de um Deus protetor que possa salvá-lo, né, quando se clama por ele. Eis a verdade que a psicanálise revela, né, que a ciência, a magia e a religião negam, como Lacan desenvolve no último texto dos escritos, né, a ciência e a verdade. A religião nega a verdade desse real do vazio estrutural e, em seu lugar, coloca Deus. Mas aonde está Deus? Quando advém a calamidade, as perdas, a angústia e o desespero, o outro falta. Deus é falho. Descartes já tinha, né, criou a ciência, né, a partir de um Deus enganador. Né? Esse Deus, né, que Guimarães Rosa chama de Deus traiçoeiro, Deus trai, né, porque desvela, né, com sua estrutura
de ilusão que o outro falta. Vira e mexe, né, esse Deus mostra que não é onipotente e fracassa em tamponar a sua ausência abissal. A verdade, diz Lacan, não pode ser dita por inteiro. As palavras faltam. Entregar a Deus a sua verdade é um procedimento neurótico de negação, o qual o psicanalista não pode deixar de apontar, pois ambas, a religião e a neurose, utilizam esse mecanismo da denegação da castração. Entregar a Deus a verdade é também desresponsabilizar-se pelos seus atos e pelo seu destino. É não querer saber da sua própria verdade. Sobre a questão do sentido, né, a psicanálise mostra como a atribuição de sentido é uma operação do neurótico para não se deparar com o real, o qual não tem o menor sentido. Com o real do sexo, por exemplo, não tem o sentido da procriação. Não tem o sentido de amor. O gozo do outro não é sinal de amor. Qual é o sentido do sentido? Se pergunta lá. O sentido do sentido é que o sentido vaza. E ele dá o exemplo do tonel, do barril das Danaídes, né, descrito como um dos, né, castigos do Hades, né, do inferno, no mundo dos mortos do grego, que é um barril furado em que o sujeito era obrigado a enchê-lo permanentemente com água, né, com líquido, em que ele estava sempre vazando. Eis o sentido do sentido, ele vaza, ele escapa. Então, ele é arbitrário. Toda vez que você, né, determina o sentido. Né? Mas existe um gozo do sentido a qual o neurótico se agarra como um bom religioso. O neurótico é um religioso do sentido. Se Lacan prevê o triunfo da religião, é por ela ser uma fonte inesgotável de sentido. Pois os adeptos da religião, né, eu vou citar aqui a religião, o Lacan, os adeptos da religião, no que se refere ao sentido, conhecem um bocado, são capazes de dar um sentido realmente a qualquer coisa, um sentido à vida humana, por exemplo. São formados nisso. Desde o começo, tudo que é religioso consiste em dar sentido às coisas que outrora eram naturais. Também que natural é esse, não sei. E a religião vai dar um sentido às coisas mais curiosas, como aquelas que os próprios cientistas começam a sentir um pouco de angústia. A religião vai encontrar para isso sentidos truculentos. Pois, né, ao longo, né, desse trecho, né, que é uma entrevista que Lacan dá em 74, né, que foi chamado O Triunfo da Religião, ele vai mostrar a oposição entre psicanálise e religião e aponta como o sentido religioso pode ser truculento, né, e levar ao que nós estamos vendo, por exemplo, atualmente, né, a um levante de armas e ameaças de agressão, tudo em nome de Deus. O sentido truculento, né, considerar o adversário como inimigo a ser abatido por estar possuído pelo diabo, etc. Né? Então, no final das contas, nos diz Lacan, todo sentido é religioso. Ele é religioso, né, e o que ele, né, se pergunta, né, no final... Espera um instantinho. Chega a pensar a psicanálise, né, propor com o seu tratamento pelo discurso analítico, né, o esvaziamento desse sentido, para que o sujeito possa, né, conseguir se deparar com o real.
né, a pletora do sentido proposto pela religião, que considera que tudo que ocorre é por vontade divina, é uma forma de você negar o acaso, né? O encontro traumático, né? O encontro com o real, né? E daí Freud chegar a comparar também a religião com o delírio, né? Um Deus lírio, poderíamos dizer. Mas o triunfo da religião não diz só respeito às religiosidades, e sim ao triunfo do sentido. O sentido que aprisiona o sujeito, o aliena, e faz a todos nós os assujeitados ao outro do sentido, proporcionando esse gozo na jouissance que tampona a ausência da relação sexual, a incompletude do outro e a própria castração, né? Do sujeito que está circulando na metonímia do desejo. A psicanálise, né? Será que há esperança? Depende dos psicanalistas fazê-lo existir e sobreviver. Podemos dizer que os psicanalistas, com os estiletes que eles dispõem, de que dispõe que a prática do inconsciente lhes fornece, né? Estilo estilete, estarão aptos a furar essa grande bolha de sentido em que o mundo tende a se tornar? Estarão dispostos a sustentar que o outro da garantia é furado e que Deus é inconsciente? Quando somos chamados na prática política do divã da polis, seremos capazes de sustentarmos a inexistência da relação sexual, assim como a perversão generalizada da sexualidade e a presença do acaso, né, de contestar o não, nada é por acaso. Sim, tem coisas que são por acaso, sim. Não, porque é da ordem do real, do sem sentido e da falta de promessa de felicidade. Não? Seremos capazes de sustentar essa falta, não, de garantia da promessa de felicidade, de conjugalidade, e também a determinação inconsciente das escolhas sexuais? É isso aí. Obrigado.